Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Cultura Pod, o seu podcast, o nosso podcast para falar sobre cultura, arte, entretenimento e como fazer cultura no interior de Minas Gerais. Meu nome é Bruna Mariana, eu sou jornalista, cantora, atriz, produtora cultural e junto com o Aislan, um parceiro aí de uma vida fazendo cultura, né, na nossa cidade e na nossa região, nós vamos conduzir esse podcast. Aislan, seja muito bem-vindo, sejamos muito bem-vindos aqui no nosso primeiro episódio. Obrigado, Bruna. Estamos aí, né, com mais uma parceria. Vamos trazer muita coisa boa, né? Para quem não me conhece, eu sou o Aislan. Estou como chefe do Departamento de Cultura aqui do município de Cambuí. Sou pedagogo, sou artista, sou professor de teatro e dança, sou pós-graduando em gestão cultural e gestão pública. E nosso intuito aqui é ajudar quem vai trabalhar com cultura, quem vai consumir cultura. Nós vamos trazer aqui vários caminhos, né, Bruna? Para que eles possam ter um leque aberto, uma porta aberta para esse universo da cultura que é tão amplo e é tão grande, né? E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o propósito do Cultura Pod, que é esse podcast, porque cultura pode, não pode? Pode muito. E é muito importante a gente discutir tudo isso, né? A captação de recursos, como a gente interpretar editais, a gente viu muito essa necessidade, né, de artistas falarem com a gente, trazerem para a gente essa questão, né? Como se faz para participar de editais, onde captar também recursos para que a arte seja fomentada no interior, porque a gente tem essa percepção que às vezes a cultura ela é fomentada somente nos grandes centros, né? Que talvez esses recursos não cheguem aqui para a gente que está no interior, mas hoje isso é possível e a gente vai usar esse podcast como ferramenta para compartilhar com vocês como a gente pode alcançar tudo isso. De uma forma descontraída, a gente vai trazer uma nova visão do que é cultura. A gente vai abrir a nossa visão do que é cultura, porque ela é muito mais do que a gente está acostumado a ver. Cultura não é só o evento, não é só o entretenimento e a diversão, mas cultura é conhecimento, cultura é inteligência, porque a pessoa que trabalha com cultura, ela vai crescer tanto intelectualmente quanto no seu emocional, no seu modo de ver o mundo, de ver a vida. Sim, e a cultura ela está muito ligada também às raízes de um povo, né? Essa ascendência nossa, tudo que o nosso povo, a nossa tudo isso que as pessoas trazem para a gente no decorrer dos tempos, né? Então a cultura é muito importante, ela não é só a arte, o entretenimento, como você disse, mas ela é um ponto muito importante para a gente se entender como pessoas também na sociedade em que a gente vive. Mas, Bruna, vamos falar aqui, nosso primeiro episódio, como que tudo isso está acontecendo hoje? Como que esse sonho está se tornando realidade para nós dois? Sim, esse podcast, na verdade, nasceu de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás, né, de ter percebido em algumas reuniões essa necessidade dos artistas, porque foram questões que os próprios artistas trouxeram para a gente, né? Olha, a gente é artista, a gente sabe trabalhar com criatividade, a gente sabe trabalhar com a nossa arte, mas na hora que a gente dá de cara com um edital, como a gente vai interpretar esse edital? Como a gente vai montar projetos, né, para participar desses editais? Todas essas questões vieram à tona para a gente
e a gente achou importante criar um canal para a gente criar uma rede de acolhimento e de compartilhamento. Então, a partir de hoje, a gente tem aí 10 episódios do Cultura Pod para estar compartilhando. Esse podcast, ele não vai ser somente para os fazedores de cultura, vai ser para os consumidores de cultura também, com o conteúdo que a gente vai trazer aqui, né, para todo mundo, né, esse projeto. E ele nasceu assim, de uma conversa, e aí a gente acabou pegando o edital da Lei Paulo Gustavo no ano passado, gente, esse já fez aniversário, esse projeto, né, o ano passado a gente participou do edital da Lei Paulo Gustavo para conseguir um fomento para que esse podcast acontecesse. Isso mesmo. E trabalhando ali no Departamento de Cultura, eu quero deixar claro que esse projeto nosso é independente de poder público. Municipal. É municipal, é um trabalho nosso. Ele tem fomento e tem o recurso da Lei Paulo Gustavo do Estado de Minas. Então, assim, uma coisa independente de prefeitura e de município. Uhum. Mas trabalhando ali, com várias escutas culturais, escutas públicas dos artistas da cidade, a gente viu essa necessidade, né? Sim. De trazer informação sobre caminhos, de como viver de cultura. Como que eu posso viver da minha arte? Como que eu posso receber pelo meu trabalho? Porque artista é profissão. Sim. Artista não é hobby, né? Eu faço arte não é para me desestressar, é porque eu gosto, porque eu quero trazer para a sociedade algo novo, algo diferente. Então, esse podcast vai servir para isso, para levar vocês a caminhos de como gerar renda, como trazer dinheiro, como você trabalhar e fazer a sua arte crescer no meio, tanto do município, quanto fora daqui, quanto regional e até nacional. Sim, e até mesmo valorizar, né? Porque a gente vê, principalmente para artistas que estão começando, não tem esse conhecimento da valorização do seu trabalho, né? Como eu posso cobrar pelo meu trabalho? A sociedade, ela já tem esses pensamentos, né? Que a gente faz arte por hobby. Eu mesmo que canto, que às vezes faço show, a gente percebe isso, a gente tem essa percepção, né? Que as pessoas, elas não conseguem, às vezes, entender que é um trabalho, que para a gente sentar lá e cantar 2, 3, 4 horas, a gente tem meses de preparo, a gente investe em equipamentos de som, a gente investe em conhecimento, em estudos, né? Então, a gente precisa trazer isso para a sociedade, mostrar que o nosso trabalho enquanto artista tem valor, que a gente, quando vai apresentar uma peça de teatro, por exemplo, a gente não sobe no palco e apresenta. Tem todo um trabalho de meses ali. A última peça que a gente apresentou, a gente ensaiou 8 meses. Sim. Então, são 8 meses trabalhando, né, e fazendo com que esse espetáculo aconteça. E o que a gente pode ver que é uma visão errada da sociedade, achar que o artista que está começando, ele tem que ir de graça. Sim. Se ele está começando, ele precisa de incentivo. Se ele está começando, ele precisa de recurso. E a gente pode falar, eu acredito que a gente pode falar abertamente, Alisson, que esse artista que está começando, principalmente que está começando, para a gente que já está há um tempo, a gente precisa de dinheiro. É o que mais precisa. Sim. O artista que já tem um nome na mídia, que já tem um nome na cena cultural, ele pode fazer coisa de graça que para ele não vai faltar. Uhum. Para quem está começando, não. Está investindo tudo que tem. A gente precisa enxergar a nossa arte, além, né, do entretenimento, do prazer de se fazer arte, enxergar a nossa arte como um negócio, como um nosso business, né, trabalhar. Mas para introduzir aqui os nossos diálogos, porque a gente pode ir longe falando sobre isso, sobre a valorização dos artistas, Aislan,
Vamos começar falando o que é cultura? Mas antes, vamos chamar o pessoal, que a gente teve algumas contribuições em vídeo aí. O que o pessoal acha, primeiro, que é cultura? Olá, eu sou Flávia, moradora de Cambuí. Você já parou para pensar no poder transformador da cultura na nossa comunidade? A cultura é identidade, resistência e conexão. Cada expressão artística é um pedaço da nossa história. Quando apoiamos projetos culturais, estamos apoiando os nossos jovens, criando oportunidade, fortalecendo a economia e os laços na comunidade. Juntos podemos transformar vidas e construir um futuro melhor. Cultura é um aglomerado de situações e de crenças e costumes que uma sociedade carrega para si, como a culinária, como a religião e enfim. E a arte é uma das expressões de cultura, que é onde eu me encaixo como artista, como cantor, como professor de canto e como ator também. Arte é expressão de sentimento, é algo vivo, é algo intenso e que é extremamente importante para qualquer sociedade. Oi, eu sou a Mila e bora falar o que é cultura pra mim, assim, de forma bem resumida. Cultura pra mim é história, cultura pra mim é passado, presente, futuro, cultura pra mim é representatividade, cultura pra mim é necessário, cultura pra mim é algo que tem que ser acessível e cultura é eterno e é isso, cultura pra mim é isso. Cultura é tudo aquilo que nos une e que dá liga nessa maçaroca de gente chamada Brasil. Nosso papel como operadores de cultura é fomentar o que é bom, valorizar aquilo que alegra e torna as pessoas melhores. É difícil, mas a gente consegue. Existe espaço para todo mundo. O que é a cultura, Aislan? A gente está acostumado a ver cultura na mídia num evento muito grande, num show de um artista famoso, a gente vê cultura em filme, tudo isso faz parte da cultura. Mas eu tenho aqui uma descrição do que é cultura que vai abrir a nossa forma de pensar. Cultura é um conjunto de hábitos, costumes, conhecimento, crença e arte. É tudo aquilo que define uma sociedade. É a forma como vivemos, nos relacionamos e expressamos quem somos. A arte é parte da cultura, mas ela também engloba tradições, festas populares, culinária, patrimônio histórico e aí vai. Então a gente pode falar que a cultura é a forma de ser de um povo, de um grupo social, de um indivíduo com sociedade. Sim, a gente pode dizer que a cultura faz parte da identidade, que faz parte da memória de um povo, né? A cultura é o que nos traz até aqui, são essas mudanças que acontecem na sociedade, são as influências que a gente recebe, tanto da nossa cultura que vem passando de geração em geração, mas também da cultura que vem de fora. A cultura mais forte que existe, na minha opinião, é aquela que é contada dentro de casa. Porque é a base da nossa sociedade. E que vai perpetuando, né? Vai perpetuando. É onde o ser humano ele é formado. A forma de falar, o sotaque, a forma de pensar como ser humano, como agente de uma sociedade, né, de uma comunidade da onde que ele vive. A primeira forma de cultura que a criança recebe é o ambiente que ela vive. Então, é muito importante para você que está aí formando uma nova geração, com seus filhos, com seus parentes menores, a responsabilidade de gerar uma nova geração, culturalmente falando,
essa responsabilidade é muito grande, está nas suas mãos. Está nas nossas mãos, né? Fazer com que essa sociedade ela se desenvolva, né? Qual é a cultura que a gente está oferecendo para as próximas gerações, né? E a cultura é transformação também, né? A cultura ela é diversa e não é estática, ela vai se transformando ao longo do tempo. Isso. E ela se transforma junto com a sociedade. Uhum. Cada época a gente vê uma cultura diferente. A gente vê fases da cultura. Nós podemos estudar lá no começo da história a cultura sendo ditada por movimentos. A Grécia ditou a cultura num período, a Europa ditou a cultura, e aí tudo que se fazia era a cultura europeia. Sim. Agora, o forte que está nos nossos dias é a cultura americana. É o que nos influencia, né? É que nos influencia. E quanto mais rede social, quanto mais mídia que traz para a gente esse universo cultural da América, vai colocando na gente, mas a gente precisa valorizar a nossa cultura local. Sim, a cultura está naquilo que a gente veste, naquilo que a gente fala, a maneira como a gente se comporta. A cultura está em tudo isso, porque às vezes a gente tem esse pensamento, né, de que a cultura é somente o entretenimento que a gente consome, mas não é. A cultura, ela é intrínseca, ela está dentro da gente, ela está ali nos acompanhando de geração em geração, né? Uma forma errada de ver cultura é a gente achar que cultura é só aquilo que eu gosto, só aquilo que eu curto, só o meio onde eu fui criado, né? E não é assim. De achar às vezes, né, que talvez a cultura consumida ali na periferia não é cultura. A gente vê vários tipos de comentário, né, que marginaliza às vezes a cultura de determinado grupo social. Sim, um olhar errado. Sim. De ver cultura. Antigamente, o ditado popular, né? O senso comum era: a pessoa estudada, ela é culta. A pessoa que não tem formação, ela não tem cultura. E isso é um erro muito grande. A cultura brasileira, ela foi sendo gerada nos terreiros, nas favelas, num meio social que muitas vezes a oportunidade de ensino e de formação é muito distante da realidade deles. Mas isso não pode dizer que eles não são pessoas cultas. A cultura deles também tem muito valor. Uhum. Né? E é o que forma o nosso povo, né? Todo esse tipo de cultura que às vezes também é desvalorizado aqui, mas que a gente vê que tem se tornado valorizado fora. Recentemente, a gente recebeu Bruno Mars, né, aqui no Brasil. É uma forma de marketing que ele usa, né? Mas a gente teve a oportunidade de vê-lo comendo pão de queijo aqui em Minas Gerais, fazendo um funk e valorizando essa cultura, mostrando pra gente mesmo que aqui a gente tem o que de cultura a gente tem aqui, né? Então, e isso tem acontecido em várias cenas culturais que a gente vê, tanto no Brasil como no mundo, mas eu acredito que a gente pode ainda mais fortalecer isso, trazer, fazer para a gente se mostrar do interior para o resto do Brasil. E a gente precisa voltar agora, falar sobre a nossa cultura aqui em Cambuí. O que você destaca como patrimônio cultural e artístico da nossa cidade? Falar de Cambuí é falar de cultura, é falar de arte. A nossa identidade é uma cidade cultural. Muito se fala, né, sobre Cambuí ser um celeiro de artistas. Diferente de muitas cidades aqui ao nosso redor, nós podemos ver cidades que, com muito recurso,
e pouca mão de obra cultural. Uhum. Cambuí tem muita mão de obra cultural e pouco recurso. E a nossa necessidade é aprender a como trazer recursos para cá. Sim. Nós temos aqui em Cambuí um grupo de teatro, o GDC, que é grupo de teatro e cinema. Sim. Aprendi isso daí. Eu achava que era grupo de teatro de Cambuí. Não. Grupo de teatro e cinema, que já há mais de 40 anos desenvolve a cultura do teatro e da artes cênicas. E do audiovisual também, eu acho que é importante a gente destacar, porque mesmo antigamente, quando não tinha tantos recursos, o GTC já fazia curta-metragem. Sim. Né? Eu acho que isso é legal. Né, Sim. Foi um dos primeiros aqui da região. Sim. Nós temos grupos de dança, nós temos vários artistas, compositores, poetas, que escrevem muito bem. Temos o patrimônio gastronômico também, né, que também faz parte da nossa cultura. Cultura mineira da comida é muito boa e Cambuí é muito bem aproveitada. Uhum. Temos vários restaurantes, vários barzinhos, nossa comida de boteca aqui é muito boa. E o virado de banana. O virado de banana, que é patrimônio histórico. Então, você que não é de Cambuí, que quer comer bem, que quer cultura, que quer diversão, vem para Cambuí. E a gente está falando aqui bastante de Cambuí nesse primeiro episódio, mas o nosso intuito é fazer com que esse conteúdo chegue em cidades pequenas como a nossa. Cambuí tem o quê? 33 mil habitantes nessa faixa, né? E a gente quer levar para vocês informação para que nas cidades pequenas a gente consiga achar esse fomento. Se a gente não tem recursos aqui, como a gente buscar fora também, né? Como a gente buscar em outros lugares esse fomento para a cultura. Então, a gente vai ter aí pela frente 10 episódios do nosso podcast para compartilhar esse tipo de informação com vocês, né? Outra coisa que a gente pode valorizar muito também, tem sido muito valorizada na nossa cidade, é o artesanato local. Né? Eu vejo que lá no Mercadão a gente recebe muitas visitas, pessoas de fora, né, vêm para conhecer o artesanato local, para valorizar essa cultura local dos nossos artesãos, levar lembrancinhas, coisas para decoração da casa. É isso aí. Mas aí agora, temos uma visão do que é cultura, vamos falar muito mais sobre isso aqui no podcast. Que cultura? Pode? Pode muito, pode muito. Só que daí, eu faço a minha cultura, eu faço a minha arte. Será que dá para viver de arte? Viver de cultura? Olha, eu acredito que sim. E a gente tem buscado isso, né? De viver da nossa arte, da nossa cultura. Outro dia eu estava conversando com um artista também, né? E ele falou para mim assim: eu já consigo viver da minha arte, eu consigo viver de música. E isso, para mim, foi uma conquista muito grande, né? Porque eu trabalhava com uma coisa que não era a coisa que eu amava fazer, não era o que me movia, mas hoje eu consigo viver da minha arte aqui em Cambuí, né? Trabalhando em Cambuí, região, levando a sua arte para outras cidades. Então, é sim possível, né? A gente tem onde fazer essas captações. E um dos assuntos que a gente vai trazer aqui é a busca de recursos através de leis de incentivo. Como esse podcast mesmo, a gente tem a lei de incentivo da Paulo Gustavo, né? A gente participou do edital o ano passado. E assim, a gente vê que além de, às vezes, a gente não ter esse tipo de informação, né, aonde que eu vou buscar? Aonde que eu fico sabendo desses editais, né? Além de a gente não ter esse tipo de informação, Aislan, eu vejo também que o poder público, ele é um pouco falho nessa divulgação, e às vezes também no colocar ali os editais para funcionar. A gente teve essa dificuldade, né? Porque quando a gente apresentou o projeto, a primeira vez que saiu o resultado, a gente foi classificado.
Aí a gente vai lá, comemora, a gente está super feliz. Aí, de repente, a gente recebe um comunicado que vai ser revisto a classificação, que não deu certo, teve muita reclamação, muita gente reclamando que não estava certo. Aí saiu a segunda chamada, a gente foi classificado de novo, ficamos super felizes, então a gente já achava que estava ganho o negócio. Aí, não, agora não. Vai ter que fazer de novo essa seleção aí, teve coisas erradas, inconsistências, vamos fazer de novo. Aí a gente vê o resultado lá, que a gente tinha sido classificado 2 vezes, na terceira vez a gente ficou em 19º como suplente. Eu acho que é importante a gente compartilhar isso, porque assim, a gente tem que sim buscar recursos, né, estaduais, municipais, federais, mas também procurar outras fontes, né, porque para a gente foi bastante demorado esse recurso. E aí a gente ficou em 19º, e até que chama, que eles convocam todas as pessoas e fazem o pagamento. Isso aí, gente, durou 1 ano para a gente receber essa verba, e a gente estava ali na esperança que a gente ia conseguir, né? Mas também esperando para ter uma certeza, né? Que ia dar tudo certo. Que a questão é muito burocrática. E uma das coisas assim, mais importantes que a gente precisa mudar a nossa mentalidade em questão de fazer arte, fazer cultura. Primeiro passo para se viver de cultura: planejamento. A gente, como artista, a gente está acostumado a fazer arte. Eu sei do meu talento, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu quero oferecer para o público. Eu tenho muita criatividade, eu tenho muita inteligência naquilo que eu faço. Mas na hora de vender o que eu faço, aí eu não estou preparado. E aí eu não sei vender a minha arte, minha cultura. Então, saber planejar, fazer um belo projeto. Porque, assim, essas questões que a Bruna está falando de burocracia, né, de ser aprovado, não ser aprovado, caber recurso e ser reavaliado, tudo isso acontece porque, às vezes, o projeto não foi bem escrito, porque, às vezes, eles deram a chance de você incluir mais alguma coisa no projeto que estava faltando. Isso acontece, né? Sim. Então, a gente, como artista, precisa aprender a se profissionalizar, não apenas na arte, mas no que vem atrás disso. Naquilo que vai fazer com que a gente chegue lá na frente. Sim, porque a gente tem o hábito, muito quando a gente fala sobre Lei Rouanet, por exemplo, né? A gente acha que somente os grandes artistas, os artistas que já estão famosos na cena cultural, que já têm muito dinheiro, conseguem. Porque eles têm equipe, eles têm pessoas especializadas em apresentar projetos, e a gente geralmente faz sozinho, né? A gente tem que saber fazer colocar a mão na massa. Sim. Escrever o projeto, produzir, captar o recurso, fazer o cenário, depois a gente precisa, claro, que da equipe de apoio, mas aquele que não tem recurso não consegue uma equipe de apoio, então tem que fazer tudo sozinho. Sim, na maioria das vezes. Não é? E agora as pessoas, os mais famosos, eles têm tudo isso que faz para eles. Então o recurso vem mais fácil. Sim, mas a gente está aqui para ajudar você, para a gente se ajudar também, para a gente montar uma rede de apoio para que todos os artistas consigam, sim, viver da sua arte, ou pelo menos fazer com que essa arte aconteça de uma forma mais valorizada, né? Que você tenha recursos e onde captar recursos, ou como vender a sua arte. A gente está aqui
para a gente ir aprendendo junto, para a gente ir montando essa comunidade e essa rede de apoio. Porque para a gente, uma dica que eu acho importante, né, a gente falar, a gente pode se unir, né? Por exemplo, eu e o Aislan, a gente se ajudou aqui nesse projeto. A gente teve uma ideia e cada um vai fazendo aquilo que é bom de se fazer. Então, a gente montou a nossa equipe, né? E tem dado muito certo. Aí a gente capta o recurso, com o recurso, aí a gente já chama uma equipe técnica e a gente tem aqui, gente, a melhor que eu conheço, que é o pessoal do Estúdio ER Produções, né, que está fazendo, que abraçou esse projeto com a gente, está fazendo aí com que isso aconteça, com que essa transmissão aconteça, porque sem isso a gente não ia conseguir chegar até vocês. Então, se unir também, criar essa rede, eu não sou muito boa em ler o projeto, o edital, interpretar o edital, quem eu posso chamar para me ajudar? Então, você fazendo essas conexões, estar nesse radar é muito importante. Porque recurso existe. Dinheiro para a cultura existe. A gente tem que saber aonde que a gente vai buscar. Sim. Né? Existem leis de fomento, existe um fundo estadual e federal de cultura. Eles só estão esperando projetos serem entregues, um projeto bem feito, bem escrito, porque assim, na minha cabeça eu sei o que eu quero fazer, mas eu preciso contar para eles o que eu quero. Muito bem detalhado. Sim. Nós vamos ter aqui um episódio falando só sobre isso. Como escrever um projeto e como interpretar um edital. Porque você, lendo o que o edital está solicitando, você pode escrever um belo projeto e ser aprovado. Sim, e já a minha dica para você, olha, a gente está tirando várias dicas aqui, para você já ir se preparando mesmo para o que vem pela frente, porque hoje a gente não vai aprofundar nos assuntos, né, mas nos próximos episódios vai ser aula mesmo, né, a gente vai aprofundar mais nesses temas, né, mas uma coisa muito importante é você já ir montando o seu portfólio. Outro dia eu estava lendo um artigo, até uma matéria, falando que existe o recurso, mas que para você captar esse recurso, você precisa cada vez mais se profissionalizar. E se profissionalizar, quando a gente fala, montar o seu portfólio. Né? Então, o seu portfólio ele tem que ser muito consistente com aquilo que você está propondo. Então, você precisa mostrar na sua proposta que você é experto naquilo que está falando, que está propondo. Né? Então, você precisa ali mostrar tudo isso dentro do seu projeto. E esse é um dos primeiros passos. Você saber se posicionar, já vai montando conteúdo aí para suas redes sociais, já vai montando um conteúdo salvando todos os projetos que você faz aí, como apresentações, e vai montando esse portfólio para que, quando chegar a hora de você apresentar o projeto, você não tenha que ficar caçando, né, coisas. Eu tenho um projeto que eu apresentei lá em 1999, cadê a foto disso? Né, para mostrar, eu tenho um certificado de um curso de conclusão, um certificado de conclusão de um curso que eu fiz lá em 1994. Como que você vai achar isso? Então já vai documentando tudo, isso é muito importante. Bruna, porque olha, que acontece um negócio assim, eu avalio os editais do município e faço parte da comissão de seleção dos projetos. E sempre acontece uma coisa assim que, para você que é artista de Cambuí, para você que é artista da sua cidade, quem mora na sua cidade, quem consome a cultura do seu município, te conhece. Eu conheço a Bruna, já vi ela cantando lá no barzinho, no Bar do Peixe, já vi ela cantando no Bar do Tio, sei lá,
No Bar do Pita? Eu já vi ela cantando, Em algum lugar, na igreja. já vi ela atuando, porque né, já fui lá assistir uma peça. Só que a pessoa que vai ali avaliar teu projeto, às vezes nunca viu você cantando, nunca viu você atuando, então ela vai avaliar o que está escrito. Uhum. Quem é a Bruna? Vai estar no projeto. Ah, mas eu esqueci de colocar no portfólio, eu não coloquei as fotos, eu não coloquei a minha experiência, mas você me conhece. Só que a pessoa que vai avaliar às vezes não conhece. Às vezes nunca viu, principalmente se for nesse edital da Paulo Gustavo que a gente participou o ano passado, foram quase 6.000 projetos. Imagina, gente, tem uma banca lá, avaliadora, com quase 6.000 projetos para avaliar. Eles vão me conhecer, eles vão saber quem que é o Aislan, que é o proponente desse projeto de cultura pod. Eles não vão saber. Mas eu coloquei o meu link, eles não vão entrar na internet para assistir. Não vão. Tem que dar tudo pronto, tudo mastigadinho. Quanto mais informação você colocar, mais chance tem de passar ali o seu projeto. Vai ensinar isso tudo no episódio de planejamento, né, que a gente vai fazer. Mas aí, Cambuí, tem alguém que já foi beneficiado com alguma lei de incentivo, que pode servir de exemplo para aquele que nunca participou? Ah, mas eu moro em Cambuí, tão longe. Né? O recurso que vem para o município, quase que não vem, né? Que vem para o município é pequeno, não são todos que se inscrevem que conseguem recurso. Uhum. Mas a gente tem vários exemplos na cidade de artistas que já foram beneficiados. Tem um grupo de capoeira, Herança Cambuí, não sei se é... Herança Cultural Cambuí, é um grupo de capoeira, que eles sempre estão ganhando os editais de fora, porque eles escrevem muito bem e estão sendo aprovados. Tem o GTC, que já está na sua segundo fomento. Sim. Eles ganharam com a Lei Paulo Gustavo, fizeram um documentário, uma apresentação teatral maravilhosa. Todo município aí pôde estar lá prestigiando. E agora eles vão receber a segunda. Já receberam, né? Já está em fase de produção. E vai vir um álbum de Natal aí também muito bom. Uhum. Tudo com recurso de fomento cultural. Sim, e tem outros exemplos também, né? A gente tem a Feira de Arte e Artesanato que tem acontecido, já está na segunda edição também, que conseguiu, né, o fomento na Paulo Gustavo e agora conseguiu o fomento também, valorizando aí o artesanato local. E dentro dessa feira, na primeira edição, a gente recebeu 5 artesãos de fora. A gente tinha artesão de São João da Bela Vista, de Pouso Alegre, de Piranguinho, de Estiva, e agora a gente vai ter artesãos que já estão inscritos também de Itajubá. Então, Pouso Alegre, e eles estão vindo de novo, né? Porque eles viram que esse projeto é muito bacana e vale a pena participar. Então, eu acredito que existem vários exemplos, sim, de pessoas que estão aí propondo. E dentro do estado também, a gente tem na região várias pessoas que participaram e que ganharam fomento. A gente é um exemplo também, né, a nível estadual. Aqui em Cambuí teve um outro projeto também que a gente viu na lista, né, que também foi beneficiado com a verba. Não sei como está esse projeto, mas foi um projeto aprovado na Paulo Gustavo, que aconteceu o ano passado, e a gente tem visto tudo isso acontecer, né? Então é importante a gente, além de saber apresentar o recurso, saber também, às vezes, questionar, entrar com recurso. Eu não ganhei, por que eu não ganhei? Só que aí
como a gente está numa cidade pequena, o que eu vejo que acontece? Isso pode acontecer aqui em Cambuí, como a gente conhece todo mundo, a gente quer reclamar lá no grupo do WhatsApp, eu não fui aprovado, por quê? O que aconteceu? A gente faz isso, tem as formas legais, os meios legais que estão escritos no edital, né? Como a gente também recorrer e apresentar esses recursos. Por que eu não fui aprovado? Né, eu acho que isso é importante também, porque por mais que a gente conheça as pessoas, existe toda uma burocracia para você estar ali, não é? Lei, né? É um dinheiro público e tem uma lei por trás disso que precisa ser respeitada. Mas aí, aproveitando, falar sobre artistas que conseguiram recurso, ontem deu início a um festival afro-cambuense, que também foi do recurso da PNAB, e eles vão fazer aí ações culturais durante toda essa semana. Dia 20, né, é o dia da consciência negra, vai ter um evento aí na nossa cidade aqui, de Cambuí. Vai ter o concurso de beleza negra, vai ter muita coisa boa, muita oficina da cultura afro, muita coisa. Você fique atento aí, vai ter muita coisa boa. Na quarta-feira, que é no Dia da Consciência, a gente vai ter uma exposição de fotografia também, que tem um tema, a força e a resiliência de um povo, e está muito bonita, foi muito bem produzida, as fotos estão incríveis, porque eu já recebi um spoiler. Também é do fomento da PNAB. Também com recursos, né, que vieram da PNAB, mas com recursos municipais, né? Vão ter 2 festivais culturais, um para as regiões periféricas, que vai acontecer lá no bairro do Rio do Peixe, né, aqui em Cambuí, no dia 30 e no dia 1º, agora do final do mês. Vamos ter no começo de dezembro também, acho que dia 7, um festival cultural ali na praça, para o pessoal aqui do centro da cidade. Então, assim, a cultura acontece. Acontece. Dia 30 de novembro vai ter a segunda edição da Feira Arte também, que é uma feira de arte e artesanato. Além das exposições de artesanato, a gente vai ter ali várias apresentações e a gente trouxe também palestra, né? Eu falo a gente porque eu estou trabalhando ali, fui convidada para trabalhar como produtora cultural, né? Então eu trabalho um pouquinho ali na produção e fico sabendo de tudo que está acontecendo. Na feira do Rio do Peixe também, no dia 1º, vai acontecer uma feira de artesanato também, né? Então a arte, como você disse, está acontecendo, acontece, né, na nossa cidade, e é uma forma da gente trazer também, expor a cultura que a gente tem aqui, né, tudo que há de mais bonito na nossa cultura. Isso é verdade. Vamos ter livros que vão ser publicados. Bacana. Através da lei de incentivo do município. Vamos ter, vai ter muita coisa, né, muita coisa. A gente vai montar aí uma agenda cultural. Todo episódio a gente vai falar dessa agenda cultural. Sim. Né? Tanto aqui do município quanto da região. Sim, a gente está trazendo aí, fazendo um levantamento, e além desse conteúdo que a gente vai postar aqui, esses 10 episódios, a gente vai ter uma periodicidade dele quinzenal. Não vai ser toda semana, ele vai ser quinzenal, né, porque a gente precisa aí ter um tempo, até mesmo porque a gente espera, às vezes, sair alguns editais. Para o segundo episódio, a gente está ansioso aí para sair, né, a PNAB do estado de Minas. É PNAB? Sim, PNAB do estado de Minas. Para que a gente possa compartilhar com vocês, esse edital, ele está funcionando assim, ele tem verba para todos esses pontos, né? O que você pode fazer como produtor de cultura aqui através desse edital? Já era para ter saído no começo de outubro, aí postergaram para a segunda quinzena, e ainda não saiu, mas está para sair a qualquer momento, porque esse edital tem que sair ainda esse ano, porque senão Minas Gerais tem que devolver o recurso. Isso. Sim, para quem é de Cambuí,
a lei de incentivo da PNAD desse ano e a da Paulo Gustavo já se encerraram, o dinheiro já foi distribuído, mas você que mora em outra cidade e ainda está com o edital aberto e quiser me procurar ou procurar a Bruna, né? Procura a gente lá, o meu Instagram é o aison.uai. Pode mandar um direct lá que a gente ajuda vocês aí a montar os seus projetos. Eu tô no Instagram como @bruna.marianas, no plural, Mariana no plural, Marianas, com S no final, né? E você pode mandar também aqui no Instagram do Cultura Pod, né? A gente pode aí montar essa rede para ir se ajudando, porque é importante que a gente converse sobre isso, que a gente tenha essa estrutura para saber aproveitar esses recursos, né? Sim, e assim, adiantando também, né? Igual eu falei, se na tua cidade ainda tem edital aberto e você ainda não assistiu o nosso próximo episódio que vai ensinar você a montar projeto, na internet tem vários videozinhos de como montar projeto. Tem gestor cultural que está vendendo projeto editável. Você pode comprar e fazer o seu projeto e apresentar. O dinheiro tem, viu, gente? A gente só precisa saber como captar e também como vender o nosso trabalho, né? Porque, como eu costumo falar, eu gosto de falar isso e repetir, a gente tem que ver isso, a nossa arte, como um trabalho, como um negócio, né? Eu gosto de bater nessa tecla, de repetir mesmo, porque pode ser uma forma da gente, de sobrevivência mesmo, da gente conseguir, né, viver do nosso sonho, da nossa criatividade, mas para isso a gente precisa ter essas outras habilidades também. Agora, vendo a seu trabalho cultural como negócio, a gente pode ir além. Para você que está começando, começa como pessoa física mesmo. Mas você que já tem um trabalho estruturado, é muito importante você virar uma empresa. Sim. O CNPJ é muito importante no cenário cultural. Sim, principalmente se você requer verbas maiores, como a Lei Rouanet, por exemplo. A Lei Rouanet só pode ser captada através de um CNPJ. CNPJ, porque, para quem não sabe, a Lei Rouanet é um dinheiro que você... É uma parceria do poder público com o privado, né? Sim. Seu projeto ele é aprovado no poder público e depois você tem autoridade e autonomia para correr atrás de empresas que vão apoiar o seu projeto e vai fazer uma dedução no imposto de renda deles. Sim. Para esse ano, gente, a Lei Rouanet já finalizou as suas inscrições, né? E finalizou agora, no dia 31 de outubro, teve algumas instabilidades, tentaram hackear o sistema, aí eles postergaram um pouquinho, prorrogaram a data de inscrição, mas a data de inscrição já acabou para esse ano. É bom que dá tempo de você aí se planejar, né, para fazer um projeto bacana para começar a apresentar no próximo ano. Então, se você vive da sua arte, se a sua fonte de renda é o seu trabalho, e imprevistos na vida acontecem. E se, né, como você é o dono do seu negócio como artista, se acontece alguma coisa na saúde, algum imprevisto, se você tem um CNPJ, você é resguardado. Você pode receber um auxílio saúde, você pode receber um auxílio como o empregado tem na empresa. Você, como CNPJ, você tem todos os direitos trabalhistas. Sim, isso no caso do MEI, né? Até para as mulheres mesmo, que tem a licença maternidade, então tem várias coisas ali dentro das leis. Se você for um MEI, se você tiver ali com o seu CNPJ, você consegue, né? Eu acho que isso é bacana também, é importante a gente frisar. E
como eu disse, o dinheiro é um dinheiro público. Então, as prefeituras só conseguem contratar pessoas com CNPJ. Se você quer, eu quero cantar no festival da minha cidade. Eu quero ser contratado por uma prefeitura. Toda contratação ela vem por uma licitação, que é um processo bem burocrático que todos os municípios fazem. Eu só posso participar de uma licitação se eu tiver um CNPJ. Sim, é importante a gente providenciar, né? Se profissionalizar, né? E conseguir isso aí mesmo, né? Que vai facilitar a vida da gente. Uma garantia, você que canta, fiquei doente e vou ter que ficar afastado. Passar 3 meses sem cantar. Aconteceu aqui um negócio na minha corda vocal, 3 meses sem cantar, fazendo fonoaudiologia, né? Passando no fonoaudiólogo, fazendo exercícios, não posso usar minha voz, mas a sua voz é o seu material de trabalho. Sim. Se você está resguardado com o seu CNPJ, nesses 3 meses que você não está cantando, você pode receber. Sim. Existem, né, facilidades, existem coisas que a gente pode fazer para se resguardar. Isso é importante. Isla, mas eu acho que a gente está indo pro final desse podcast, não tô? Tem tanta coisa para conversar. A gente tem bastante coisa para falar, né, nos próximos episódios, tem bastante coisa para a gente falar durante esse acontecimento. Eu acredito que ali a gente vai passar junto aí uns bons meses, né, eu acho que 5 meses aí, de janeiro a maio, falando sobre esses fomentos de cultura, né, como conseguir esses recursos. Eu acho que a gente precisa trazer um curso de vendas para artistas, porque eu sou vendedora, gente. Além de tudo isso, assim, a minha formação, antes de qualquer coisa, eu sou vendedora, eu sou marqueteira, e eu acho que sem as vendas a gente não consegue, né, alcançar, porque a gente tem que saber argumentar, a gente tem que saber falar, de vender mesmo o nosso peixe, o nosso projeto, né, onde a gente for apresentar. Então, a gente precisa mesmo trazer tudo isso. Como a gente falou no início, esse podcast não é nosso, é meu e da Bruna. Ele é nosso como um todo. Para você que é espectador, para você que é nosso seguidor aí no canal, seguidor nas nossas páginas, esse podcast vai ser feito tanto por nós quanto por vocês. Então eu peço para vocês, nos mandem mensagem do que vocês querem que a gente fale aqui. Quais as informações que vocês querem saber, mandem nos nossos directs. Compartilhem as suas histórias, né? Eu acho que é muito importante as suas experiências, compartilhem com a gente. E uma mensagem que a gente precisa deixar aqui, principalmente acredite no potencial que você tem como artista. Eu estava falando para o Isla agora, antes da gente começar, na minha apresentação. Quando eu falo que eu sou cantora, eu sou atriz, eu sou produtora cultural, gente, vocês não imaginam a dificuldade que eu tinha em assumir isso, porque para mim nunca eu seria boa o suficiente para me assumir cantora, nunca sou boa, eu acho que eu não sou boa o suficiente para me assumir atriz, eu preciso melhorar muito ainda, mas a gente precisa dar um ponto final nisso. Isso. Né, a gente precisa acabar com isso. Não, eu sou cantora e eu quero trabalhar com isso, eu sou produtora cultural, eu sou atriz, eu sou artesã. Principalmente essas áreas, né, o artesanato, que eu tenho convivido bastante com os artesãos, eles têm um pouquinho dessa dificuldade de ver, né, o artesanato como seu negócio. Eu gosto de fazer um tricôzinho, eu faço, sabe? Não, gente, vocês são empresárias, empreendedoras, empresários, empreendedores, e precisam, a primeira pessoa que precisa acreditar no seu potencial é você.
Então, vamos mudar isso, né? Vamos nos posicionar, acredita no seu potencial, que tudo vai fluir de uma forma melhor. Assuma, né? Uma vez eu estava conversando com uma empreendedora e ela falou assim, mas eu não achava que eu tinha uma empresa. Quando você falou isso para mim, mudou, né? Esse modo de ver. Então, acredite no seu potencial. E vamos juntos nessa, vamos montar essa rede e vamos nos apoiar uns aos outros. Compartilhe com a gente, envie pergunta. Estou com um edital aqui, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente, né? Isso vai ser muito bacana a gente trabalhar dessa forma. A gente fala de cultura nos interiores do nosso país e a gente fala assim, mas vai ficar aqui só mesmo, é só do pessoal daqui. Para quem está seguindo aí as mídias sociais e televisão, essa semana o Thales Roberto, um cantor de música gospel de Passos, cidade bem pequenininha de interior aqui de Minas, ele disse que nunca ninguém viu potencial nele. Ele era um menino que cantava na igreja dele e sim, não, você vai continuar aí, não vai. Ele ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de música gospel na semana passada. E ele falou assim, se eu não acreditasse que mesmo eu sendo de uma cidade de interior, eu fosse mostrar minha arte e crescer com aquilo que eu sei fazer, eu não estaria aqui hoje. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. A gente precisa... tem que partir da gente, né? Tem que partir de dentro da gente isso. Isso é muito bacana. Tem uma amiga minha ali de Poços, que eu conheci ela no período da pandemia, fazendo oficinas, que ela também ganhou de leis de incentivo. Eu fiz uma oficina com ela de maquiagem artística, maquiagem cênica. E ela não ganhou agora o edital e foi lá para os Estados Unidos fazer um intercâmbio, um curso lá pago por uma lei de incentivo. Você falou uma coisa muito importante que eu lembrei. Existe um edital do Ministério da Cultura aberto que fala sobre mobilidade, que incentiva a fazer esses intercâmbios, né? E tem ali, a gente pode depois deixar na descrição, né, o link para o pessoal, pelo menos dar uma olhadinha, e o edital está aberto assim por um longo tempo, eu acho que vai até março de 2025. E você já pode apresentar o seu projeto. Uma lei de incentivo de mobilidade cultural, que dá essa oportunidade de você viajar até para outros países com um fomento federal, né? Bom, é isso, Bruna. É isso, é acreditar na gente, é acreditar que a gente pode fazer um mundo melhor. Antes, para quem faz cultura, né, de forma valorizada, só que antes tinha uma coisa que eu queria falar, que quando você estava falando, né, eu estou fazendo cultura aqui no interior, minha cidade é muito pequena, as pessoas aqui não me reconhecem. Gente, a gente está no mundo hoje globalizado e a gente tem as redes sociais que podem alcançar o mundo. Então, através das redes sociais, você pode ganhar um mundo, sim. Então, a gente tem hoje muitas facilidades. E eu acho que é assim que a gente pode terminar esse episódio de hoje, né? Um podcast que está começando pequenininho, com quanto? 250 seguidores? Não, a gente tem 52 seguidores 52? No Instagram. Aí, começando um pouquinho, mas... é assim que começa. É assim, a gente tem que começar. Dar o primeiro passo, utilizar o que a gente tem aí para fazer acontecer, né? A gente não pode se envergonhar do nosso começo, porque o nosso começo vai ditar como que vai ser o nosso final. Então, assim, a gente está começando pequeno, mas a gente está crescendo, a gente está fazendo acontecer e a gente vai fazer acontecer aí, levando esse conhecimento e disseminando esse conhecimento para a nossa cultura regional, para as nossas cidades pequenas. Eu quero falar para vocês, sonhe alto, sonhe grande, porque sonhar não paga. E dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho,
Mas não só sonhe, coloque em prática seu sonho. Vá em frente, porque você pode, você consegue. Porque cultura Pode. Eu quero agradecer ao Estúdio R Produções, ao Helder Romualdo, ao Carlos Lima, que está aqui com a gente, que está fazendo acontecer aqui com a gente. Eles não aparecem muito, não. Provavelmente eles... Um dia a gente coloca eles aqui para aparecerem, mas está ajudando a gente nesse sonho, né, nessa realização. Eu tenho muito a agradecer essa parceria que tem acontecido aí nesse tempo. Né, o estúdio, toda a parceria, sabe? As pessoas que têm nos ajudado. Se você quer ser um patrocinador também, pode falar com a gente, né? Porque a cultura é feita também, né? Com os patrocínios e tudo mais. Então a gente está aberto. Colocar seu nome aqui, ó, para a gente falar e divulgar o seu comércio, o seu trabalho. Manda aí pra gente também. Porque a nossa intenção é que isso seja disseminado em todo o sul de Minas, que a gente tenha aí um alcance grande, né? Porque o assunto que a gente está levando é bastante interessante e é importante para muita gente. Agradecer aí ao Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Cultura de Minas, que, né, nos abençoou com essa lei, Ministério da Cultura, Sim. Que está com um trabalho muito forte com a cultura do Brasil. E muito obrigado, Bruna, por essa parceria. Nosso primeiro episódio aí tem muito mais coisa. Tá? Quero agradecer por essa amizade, por todo esse tempo. Gente, eu não vou nem contar quantos anos faz que eu conheço essa figura aqui, porque senão vocês vão saber a minha idade, cara. Então é isso, gente. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Abraço, gente. Cultura pode.